Fala galerinha do Chácara Teens, como é que vocês estão? Tudo bem? Lucas TT aqui para mais uma aula do nosso novo tema, o tema Se Liga Teen. E para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já viveu ou já esteve em algum ambiente que é muito barulhento? Com certeza você já passou por algum momento onde você esteve em algum lugar, alguma festa de aniversário, ou até mesmo algum ambiente em que o som estava tomando lugar, até mesmo talvez a tua sala de aula, dependendo como for o comportamento dos alunos dela, em que o barulho muitas vezes é ensurdecedor e atrapalha muitas vezes até mesmo a gente conseguir pensar no que a gente está querendo fazer. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, no meu primeiro ano de seminário, eu tive um choque de realidade, porque eu já estava com meus 22 para 23 anos, mas uma coisa que aconteceu e que eu não estava preparado psicologicamente foi o fato de eu morar com mais 5 pessoas. Então, toda noite, quando eu ia dormir, eu tinha que entender que tinham outras pessoas que estavam ali e às vezes estavam conversando, às vezes estavam até mesmo ouvindo música. Naquele meu primeiro ano de seminário, em específico, era um ano que eu gostava de dormir muito cedo. Então, dava 10 horas, eu já estava querendo ir deitar e muitas pessoas ainda estavam estudando, ou até mesmo estavam conversando. Então, o barulho me atrapalhava. Não sei se você já teve problemas para dormir por conta do barulho, mas é algo que, naquele momento, me afetou bastante. Foi engraçado porque eu precisei até mesmo, em um dia que eu fui com o pessoal lá no Shopping Dom Pedro, passar naquela loja da Daiso e comprar aqueles negocinhos de pôr no ouvido para dormir e poder dormir mais tranquilo. Não sei se você já passou por algum momento desse, mas é o que acontece, o barulho muitas vezes nos atrapalha. E não só no sentido de nos impedir de dormir, mas como eu te falei, no sentido de impedir até mesmo, muitas vezes, a gente de conseguir pensar direito. Não é à toa que nos esportes, muitas vezes, cada equipe que vai praticar um esporte coletivo, ela tem um capitão. Então, esse capitão geralmente é quem dá as palavras, é quem dá o direcionamento para o time durante a partida ou um jogo que está acontecendo. Porque se todo mundo falar num time, vira uma confusão. É muito difícil pensar e decidir o que vai fazer. Então, seja em esportes mais físicos, como futebol, vôlei, basquete, todos os esportes coletivos, seja até agora nos esportes mais games, né, e esportes que estão muito em alta, sempre existe alguém que é um capitão ou que é alguém que faz as chamadas da equipe. Porque isso acontece, o barulho ele nos impede muitas vezes de conseguir se concentrar e conseguir pensar no que a gente tem que fazer. E a gente está, mais especificamente vocês que são adolescentes, eu também, que sou jovem, numa fase em que a gente tem que tomar muitas decisões. Normalmente, ao longo da nossa vida, a gente precisa pensar em coisas que a gente vai fazer, mas a fase da adolescência, em especial, é uma fase onde a gente tem que pensar muito, porque os nossos destinos, o nosso futuro, ele pode tomar diversos caminhos diferentes. Ele pode ir para várias áreas, e vocês sabem disso. Talvez vocês já estejam pensando em vestibular, pensando que quando vocês fizerem 18 anos, vocês vão tirar carteira de motorista, vão morar fora, talvez alguns queiram estudar em Campinas mesmo, mas tem gente que talvez queira ir para outro estado, estudar em outra universidade. Vocês já estão vislumbrando, ainda está um pouco longe, mas também já está chegando, né? Já estão vislumbrando essa época. E nessa época, o que é muito comum, eu sei que você está passando por isso agora, que muitas pessoas elas vão querer nos auxiliar com os seus conselhos e nos dar dicas de o que fazer então nesses momentos. Só que o que acontece? Como muitas pessoas vêm tentar nos auxiliar de todas as áreas possíveis, a gente começa a receber muita informação, muita informação. Faz isso, faz aquilo, isso não faz isso na sua vida não. Se você está pensando já nessas áreas de estudo, você vai ouvir muita coisa. Isso é bom, dá muito dinheiro. Não, faz aquilo que você gosta, aquilo que você sente, que é aquilo que está no seu coração. Na escola, da mesma maneira. Ao longo dos nossos dias, a gente recebe muita informação. O que a gente vai fazer hoje? Seus amigos falam uma coisa, a gente é conflitado com ideias próprias, mas também com muita coisa vindo de fora. Eu acredito que vocês devam ver muito. Eu não tenho o aplicativo, eu vejo às vezes pelo Instagram, mas eu acredito que vocês devam acessar muito o TikTok e que consumam muita coisa de lá. E uma coisa que é legal, mas que também é um barulho para nossa cabeça, é que tem muita gente falando sobre diversas áreas diferentes. Será que a gente escuta o conselho dessas pessoas? Será que a gente segue aquilo que está no nosso coração? Será que a gente faz as coisas na nossa vontade?
O que fazer nos momentos de barulho? Com todo esse barulho, com todas as pessoas ao nosso redor falando o que a gente tem que fazer, qual é a voz que a gente deve ouvir? Quem é, de fato, aquele que deve nos guiar nas nossas decisões? O nosso coração, os nossos pais, o TikToker? Quem deve ser aquele que vai falar ao nosso coração e vai influenciar na nossa decisão? Você já pensou nisso? Já pensou nisso que eu acabei de falar? Que muita coisa acontece ao nosso redor, a gente ouve muita coisa, mas uma hora a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Isso em todas as áreas da vida. Quem que vai ser aquele que vai nos influenciar nessas decisões? Eu queria falar aqui com vocês acerca de uma pessoa que é muito conhecida, você já ouviu falar, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi muito impactante para a vida cristã. Você já deve ter lido passagens, já deve ter ouvido aqui no Teams acerca de histórias em que Paulo prega para as igrejas, em que Paulo vai fazer viagens missionárias. Mas hoje, em especial, para a gente poder refletir um pouco mais acerca desse tema, desse barulho que nos envolve tanto, eu quero falar de uma passagem em que Paulo ele está falando não para uma igreja, não para uma grande multidão, mas para um amigo, para alguém que era como um filho na fé para ele, que foi Timóteo. Então leia comigo, vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 4, a gente vai ler o versículo 12, só um versículo, vou dar 5 segundos aí, pausa o seu vídeo, encontra esse versículo, porque é muito importante, a gente vai ler ele juntos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Achou? Diz assim a palavra do Senhor, lê comigo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? O que esse versículo está falando? Paulo está mandando uma carta, Paulo está mandando uma mensagem para Timóteo, que, como eu falei, era como se fosse um filho na fé. Era alguém que Paulo desejava instruir, Paulo desejava ensinar nas mais diversas áreas da sua vida. Por quê? Porque Paulo enxergava que Timóteo ele poderia ser um pilar para a igreja primitiva. Aquela igreja que nós conhecemos que foi o início da cristandade, o início da vida do que hoje é a igreja. Paulo, o precursor das missões, o precursor de plantações de muitas igrejas, ele olha para esse menino, Timóteo, que ainda era um jovem para sua época, muitas vezes, e ainda hoje, na verdade, né, é subestimado, as pessoas não acreditam muito na gente, mas Paulo ele enxergava o potencial de Timóteo e ele passa esse conselho para ele. Mas não só isso, Paulo enxergava o potencial de Timóteo e o direciona e o ensina em muitas áreas da vida. Ao longo de todas as duas cartas que ele escreve para Timóteo, ele não vai falar só de temas espirituais que são de fato muito importantes, mas ele vai falar de coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Eu quero ler só rapidinho aqui com vocês várias áreas em que Paulo ensinou a Timóteo além das áreas espirituais. E estão lá na carta. Eu vou ler aqui, presta atenção comigo, rapidinho. Como resolver problemas estomacais, olha que aleatório. Mas Paulo ensinou a Timóteo como resolver problemas de saúde. Paulo ensinou a Timóteo o que fazer quando as pessoas estão brigando, o que é preciso para ser um bom líder, nomes específicos de pessoas a serem evitadas porque poderiam causar problemas, como usar a Bíblia, como lidar com o dinheiro, ou seja, a lista aqui ela continua. Mas o que eu estou querendo te dizer? Paulo ele se preocupou com a vida de Timóteo a ponto de ensiná-lo em diversos âmbitos. E por que isso é importante? Por que isso é importante para a minha e para a sua vida? Porque Paulo ele era alguém mais velho. Ele era alguém que já tinha vivenciado muitas coisas na fé e na própria vida. Imagina, Paulo era alguém muito inteligente, ele já tinha perseguido os cristãos, ele já tinha passado um tempo de estudos gigantesco. Depois de tudo isso, ele conhece a Jesus, ele sai plantando igrejas e fazendo viagens missionárias. Imagina a experiência que ele tinha. Imagina que top que seria aprender com um cara desse. E ele se dedica a ensinar Timóteo. Então, olha que importante. Alguém experiente, alguém maduro na fé, alguém que já tinha vivido muitas coisas, ensinando um jovem. Esse texto nos ensina que, da mesma maneira como Timóteo ele foi ensinado por Paulo, é importantíssimo que nós também, jovens, adolescentes, tenhamos tutores para a nossa vida, mentores espirituais que vão nos auxiliar nesse momento em que está tanto barulho, tanta coisa acontecendo, decisões que a gente precisa tomar.
vão nos dar um norte, vão nos auxiliar, se preocupar conosco para nos dizer: que caminho que eu sigo? Será que eu vou por aqui ou será que eu vou por aqui? Paulo foi esse tutor, foi esse mentor de Timóteo. E da mesma maneira, é importantíssimo que nós também tenhamos essas pessoas, esses líderes, esses tutores, esses mentores. Então, se você não guardou nada até aqui, se você só entendeu que tem barulho, que você não sabe o que você tem que fazer, deixa eu te dar uma mensagem e guarda isso no seu coração. Todos nós precisamos de mentor e de tutor. Mentores e tutores. Pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, pessoas que já passaram pelo que a gente passou para nos auxiliar nessas decisões. Em momentos que vai estar tudo tão barulhento, a gente vai estar em dúvida, nosso coração vai estar ansioso, a gente não sabe para onde seguir, essas pessoas vão ser pessoas que vão nos auxiliar a enxergar o futuro, a enxergar o que irá acontecer lá na frente. E olha que interessante, Paulo ele se preocupa com Timóteo justamente porque ele enxergava esse potencial em Timóteo. Se Paulo não tivesse cuidado de Timóteo, a gente não sabe qual é o caminho que ele iria seguir. Mas a história bíblica nos mostra que Timóteo ele ouve as palavras de Paulo, ele vive aquilo e é alguém muito importante para a igreja. Da mesma maneira, o nosso futuro está totalmente ligado aos conselhos que nós iremos ouvir. Será que nós vamos ouvir conselhos mundanos de coisas de pessoas que não estão ligadas ao nosso Deus e não estão, na verdade, nem aí para os princípios bíblicos da palavra do Senhor? Ou vamos ouvir pessoas maduras na fé que nos direcionarão para uma vida mais perto de Jesus? Isso é muito importante e vai ser um diferencial para toda a nossa vida. Para a gente aplicar, eu queria contar uma história para vocês. Na minha transição do seminário, para quem não sabe, eu já compartilhei essa história algumas vezes, mas eu fazia engenharia da computação. E na transição para o seminário eu tive que tomar uma escolha muito difícil, porque eu já estava do terceiro para o quarto ano do meu curso e eu iria parar o curso para mudar totalmente de área, de engenheiro para pastor. Então imagina, uma mudança totalmente, completamente grande. Ia mudar de cidade, ia mudar de curso, ia mudar o meu ciclo de amizades, de pessoas queridas. Então, para decisões grandes, existem pessoas que devem nos instruir e nos guiar. Eu conversei com os meus pais, conversei com os meus familiares, por ser uma decisão tão grande até mesmo, eu cheguei a conversar com um psicólogo para entender quais seriam todas as implicações e aplicações disso. Mas teve duas pessoas que foram muito importantes na minha caminhada na fé e que são até hoje, que eu fui consultar também. Meus dois pastores. Um pastor em específico, na época era meu pastor de jovens, hoje ele é pastor da minha igreja, mas também o pastor que naquela época era seminarista e hoje ele é pastor de jovens e adolescentes, que é um amigo muito próximo. E essas duas pessoas me tutoriaram, me auxiliaram a entender quais seriam os riscos, quais seriam as melhores ações e quais seriam as atitudes que eu deveria ter naquele momento, entendendo tudo o que estava envolvendo, porque elas já passaram por aquele processo. Imagina o quão importante não foi eu ouvir tudo isso, processar e levar isso para a minha vida. Por quê? Porque eu levei em consideração esse princípio bíblico de como é importante nós termos tutores. Então, para a sua vida, leve isso no seu coração. É muito bom poder aprender com pessoas que já passaram por esse processo que a gente está passando, por essa vida. Então, quem será que a gente deve escolher, caminhando já para o final, para nos auxiliar nesse processo? Será que as pessoas que vão nos auxiliar a tomar as decisões da nossa vida, que vão influenciar o nosso futuro, são os nossos colegas de classe? São as pessoas que estão caminhando e que, na verdade, nem sabem também como será lá na frente? Ou será que são pessoas mais maduras, nossos pais, nossos líderes, pessoas espiritualmente ligadas ao nosso Deus que sabem o que é melhor para a gente? Não é fácil, não é fácil ter esse convívio com pessoas mais velhas, porque muitas vezes elas pensam diferente da gente, não é verdade? Mas é totalmente impactante para o nosso futuro. O que vai definir se a gente vai para o caminho A ou se a gente vai para o caminho B, muitas das vezes vai ser as pessoas que nos aconselham e as decisões que a gente toma em cima desses conselhos. Então sai daqui com esse desafio de encontrar alguém, seja um líder do Teams, seja seus pais, seja um pastor, que irá te acompanhar e irá te ajudar a auxiliar nessa decisão. Acima de tudo, quem deve guiar os nossos passos, quem deve guiar as nossas ações é Deus, é Jesus Cristo, aquele que morreu no meu e no seu lugar, para que a gente pudesse ter a vida eterna, para que a gente pudesse ser salvo dos nossos pecados. Mas, aqui nessa terra,
acima de tudo, é muito importante também que a gente tenha pessoas que possam caminhar conosco, principalmente nessa nossa fase jovem, porque tem muitas pessoas que já viveram tudo isso e vão saber nos dar conselhos muito importantes e que têm o poder de mudar o nosso futuro. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Entregue esse momento a Deus, pensando em pessoas nesse momento que poderiam te auxiliar nesse sentido. Pessoas maduras, pessoas que poderiam mudar o seu futuro com seus conselhos. E se aproxime dessas pessoas. Vamos nesse momento ter uma oração intencional nesse sentido. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, Pai, para morrer no lugar de cada um de nós, pecadores, falhos. Nós queremos te agradecer porque em Jesus nós somos salvos e o Senhor nos aproxima de ti através do sacrifício de Jesus. Mas nós queremos te agradecer também, Deus, porque o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas. Nós não precisamos caminhar sozinhos, em meio a tanto barulho, em meio a tanta informação. O Senhor coloca líderes, o Senhor coloca os nossos pais, os nossos familiares que se importam conosco e querem o melhor para nós. Nos ajuda nesse momento, cada um de nós aqui, cada adolescente, cada vida, a olhar à sua volta, a encontrar pessoas que possam os instruir e cuidar da sua vida espiritual e da sua vida prática também. Em nome de Jesus, se conosco, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, galerinha. Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida e fica o desafio. Pensa em alguém aí em volta de você, alguém maduro na fé, com quem você pode se abrir, com quem você pode contar das dificuldades que você está vivendo, desse barulho que a gente enfrenta, que pode te auxiliar a tomar as decisões corretas. Beleza? Até semana que vem. Que Deus abençoe sua vida. Valeu, galera.